Olá galera, vamos continuar então a nossa aula de meiose que eu comecei no vídeo passado, a gente vai terminar nesse aqui, se Deus quiser, tá bom? Então vamos aqui falar sobre a meiose e eu já vou passar direto para as fases, tá bom? Como eu disse no vídeo anterior, a gente tem aqui, antes da primeira divisão da meiose, a fase de intérfase normal, que é aquela fase de duplicação de DNA, duplicação dos cromossomos, aquela coisa toda e pá. E aí aqui eu vou falar da meiose 1, que é a primeira divisão da meiose. A meiose 1, ela vai ter prófase, metáfase, anáfase, telófase, mas vai ser tudo 1. Prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1, certo? Então aqui eu vou começar com uma fase que vai ser um pouco maior, né? A prófase 1, que acontecem uns eventos bem importantes. A prófase 1, ela é dividida em 5 fases, tá bom? Essas fases ou subfases são chamadas de letóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Você não precisa saber exatamente, decorar essas fases que acontecem em cada uma delas, porque é muito difícil cair um exercício em alguma prova vestibular que pesa especificamente para você dizer o que acontece em cada uma dessas subfases da prófase 1. Mas você precisa saber, especialmente de uma subfase específica, que é o paquíteno, tá bom? No paquíteno acontece uma coisa muito importante. Na verdade, a prófase 1, ela é importante por 2 motivos. E são esses 2 motivos que vão gerar variabilidade genética. Então a gente está vindo aqui da intérfase em que esses cromossomos eles foram condensados e duplicados. Mas aí o que vai acontecer na prófase 1? Na prófase 1, a primeira coisa que vai determinar essa variabilidade é que esses cromossomos eles vão ficar pareados, tá bom? Então, o que vai acontecer? Os parzinhos dos homólogos, eles vão começar a se organizar e ficar juntos, tá? Então, a primeira coisa é pareamento desses cromossomos. Esse pareamento, essa organização, ela acontece de forma aleatória. Esses cromossomos eles vão se rearranjar, eles vão fazer novas combinações. Então, essa é a primeira coisa que acontece para promover a variabilidade, ou seja, esses pares, eles são aleatoriamente organizados de forma independente. E isso vai ser importante, principalmente na hora da anáfase, nessa separação, né, que é chamada de segregação independente, que lembra lá a primeira lei de Mendel. Mas, enfim, falando aqui, a gente tem então a primeira coisa que vai determinar essa variabilidade genética, que é esse pareamento desses cromossomos. A outra coisa é uma coisa chamada de crossing over, ou permutação, como aparece em muitos livros. Nesse crossing over, existe a troca de segmentos de DNA. Ai, professora, por favor, desenha. Tá bom, eu vou desenhar. Acontece mais ou menos assim, tá? Eu tenho aqui uma célula que tem 2N igual a 4. De novo, tá bom? Vou fazer uma célula 2N igual a 4. Lembra que na prófase, o que acontece? A carioteca desaparece. Então, esses cromossomozinhos, eles vão ficar organizadinhos, tá bom? Então, eu vou fazer aqui os homólogos, tá? E eu vou fazer aqui esses homólogos que estão de azul, que estão fazendo crossing. Você percebe aqui que eles estão se cruzando? Essa parte em que eles estão se cruzando, que eles estão cruzando as cromátides, é chamado de quiasma, tá bom? E é nessa região que vai acontecer a troca de segmentos. Então, essa troca de segmentos, esse processo de recombinação, ou seja, esses genes eles se recombinam, eles trocam de posições, tá? É isso que vai ser importante para promover essa variabilidade genética. E lembrando de evolução, variabilidade genética vai gerar adaptação.
e adaptação é super importantíssimo para os animais poderem selecionar aquelas características que vão deixar eles mais aptos ou até mesmo eliminar possíveis erros, tá bom? Então esse processo é muito importante por causa disso. E esse processo acontece, na verdade ele culmina, ele vai iniciar nas primeiras fases da prófase 1, ali no leptóteno, etc., mas ele culmina, ele termina no paquíteno, tá bom? Termina aqui no paquíteno. Então, o crossing, o evento principal que acontece no paquíteno, que é o quê? Que é essa recombinação, que é essa troca de segmentos, ok? Então, a prófase 1, se eu for listar os principais acontecimentos, o que vai acontecer? A carioteca vai desaparecer, vai acontecer essa organização, esse pareamento dos homólogos, né? Essas trocas de segmentos, ela acontece entre os cromossomos que são homólogos, tá bom? Entre os homólogos e vai acontecer essa recombinação. Os cromossomos eles estão super condensados, eles estão visíveis, tá bom? Só que eles estão ali se organizando dentro da célula. Eu tenho também aqui, lembrando dos nossos amigos os centríolos, tá bom? Eles estão aqui em algum lugar, já começando a fabricar aquelas fibras de proteína, né? Que vai ser o nosso fuso mitótico. Então, aqui depois da prófase 1, eu tenho a metáfase 1. A metáfase 1 é o processo que é muito característico e é bem parecido com a da mitose. A diferença da metáfase 1 para a metáfase da mitose é que na metáfase 1, esses cromossomos eles vão ficar organizados aos pares, né? Na mitose a gente viu que esses cromossomos eles ficavam alinhados, mas aqui eu vou ter o parzinho, esse aqui, e vou ter esse outro parzinho. Todos eles na região central. Lembrando que esse aqui, eles já foram recombinados pelo cross, tá bom? Então, eles ficam organizados nessa região aqui da placa equatorial, na região central. E é isso que determina a metáfase. Metafase é a fase do meio, tá bom? Depois da metáfase 1, o que vai acontecer? Vai acontecer a anáfase 1. A anáfase 1 é a fase em que, e presta atenção no que eu vou falar, uma nova diferença da mitose, é a fase em que vai acontecer a separação não das cromátides, como eu falei da mitose, mas vai acontecer a separação, vai acontecer a separação dos cromossomos. Então, é o cromossomo inteiro que vai vir para os cantinhos por causa do encurtamento dessas fibras, tá bom? Errei de novo. Aqui é o azul. Vai o cromossomo inteiro, tá bom? E aí depois da anáfase, lógico, vem a telófase. Mas antes eu vou escrever aqui, porque isso é importante, é a separação dos homólogos. Porque na mitose acontece a separação das cromátides e na segunda divisão também acontece a separação das cromátides. Então, na primeira é a dos homólogos. Se você vê dois desenhos com 4 cromossomos e estiver separando, e num desenho tiver as cromátides separando, no outro desenho estiverem os cromossomos separando, o desenho que tiver o cromossomo se separando é o desenho da anáfase da meiose. Tá bom? Aqui a célula já começa a se dividir, a carioteca volta a se formar, tá? E aqui, olha só o que acontece. Eu já tenho as células com o número de cromossomos reduzidos. Eu já tenho células aqui, ó, N. E, gente, essa separação e essa organização desses cromossomos, como eu falei, elas são aleatórias e independentes. Então, ninguém determina exatamente a regra, esse vai ficar nessa posição exatamente. Acontece de forma aleatória, essa separação também, que é a segregação independente, isso que vai ajudar a promover a variabilidade. Tá bom? E aqui tem a citocinese, que é a separação da célula, ok?
Terminou, eu tenho aqui essas duas células, com 2 cromossomos cada, células N, eu vou direto para meiose 2. Aqui, olha só, é sem intérfase, tá bom? Sem intérfase. Eu vou direto para meiose 2. E a meiose 2, ela é muito fácil, porque ela é uma mitose, tá? O que eu vou fazer? Eu vou fazer para uma célula só, tá bom? Mas aí depois no final você multiplica o resultado por 2, porque na verdade são as duas células e as duas vão fazer a mesma coisa. Então, na meiose 2, eu já vou fazer aqui a prófase 2. Eu já tenho o número de cromossomos reduzido, né? 1, 2. Carioteca já não existe mais. DNA todo condensado. Depois, o que vem aqui? Vem a metáfase 2. E olha só, na metáfase, os cromossomos não ficam no meio? Opa, aqui já tem as fibrinhas do fuso, centríolos, tá? Aqui eu também vou ter a formação do fuso completa. E aí eu vou ter aqui os cromossomos onde? Na região central. Tá bom? Opa, esse aqui é o azul. Tá bom? Na região central. Só que aqui, obviamente, né, eles ficam não aos pares, até porque esse aqui não tem mais que 2, mas eles ficam alinhados. Mas se eu tivesse aqui a célula que tivesse, sei lá, 10 na segunda divisão, ficaria um embaixo do outro, tá bom? Não ficaria aos pares. Aí depois eu tenho aqui a anáfase 2, que é a separação, e agora sim eu tenho a separação das cromátides, porque na primeira divisão foi a separação dos homólogos. Então vem uma cromátide para cá, uma cromátide para cá, porque as fibras se encurtam, elas puxam as cromátides pelo cromossomo. E aí depois eu tenho a minha telófase, que é onde a célula vai se separando, tá? Carioteca se formando. Eu tenho aqui, ó, um aqui, um aqui, dois aqui, dois aqui. Você reparou? Eu tinha uma célula 2N igual a 4, reduzi para uma célula N igual a 2 e fiz a segunda divisão, mantive N igual a 2, tá bom? Eu espero que vocês tenham tirado as suas dúvidas. De novo falando, se tiver sugestão, dúvida, se você achou que alguma coisa que eu falei tá meio errado, você não entendeu, deixa o comentário que a gente corrige, não tem problema. Ou se tiver alguma sugestão, também pode escrever aí embaixo, tá bom? Até a próxima. A gente vai fazer agora um exercício sobre mitose e meiose no próximo vídeo, para a gente poder tirar algumas dúvidas. Valeu, pessoal, até a próxima.